Boa noite, a paz do Senhor. Bem, em tempos de termos que ficar, confinados e não podermos nos reunir em igreja, acho que a igreja tem que chegar até a gente, né? E amanhã seria dia de escola dominical e a gente não tem, como nos encontrar. Então, pensamos num meio de que isso pudesse acontecer. E no primeiro momento foi esse, de gravarmos algumas aulas, de uma maneira muito empírica, não há, não há nenhum aparato tecnológico, é um celular, uma pessoa atrás dele, e aqui no caso uma pessoa que nem domina muito essas ferramentas, né? Bem, mas vocês receberam um vídeo que tem uma abordagem muito interessante acerca de ética, né? Um videozinho curto. Quem assistiu deve ter ficado impactado, porque realmente esse vídeo traz um impacto. E a ideia aqui é de agora a gente falar um pouco sobre ética. A gente tem que chegar à ética cristã. Mas eu não vou entrar em ética cristã sem que antes a gente aborde o que é ética. Então a gente vai falar um pouco do ponto de vista filosófico, para depois a gente falar do ponto de vista profissional, até chegarmos à questão da ética cristã. Como nos comportamos na sociedade, seguindo uma ética que foi dada por Deus, né? É a ética do divino, a ética cristã. Para a gente iniciar esse primeiro momento, é importante ter assistido aquele videozinho da fotógrafa. Acho que todo mundo consegue fazer um juízo da situação, né? Tem um outro texto para que vocês possam refletir. Eu vou encaminhar ele digitado, né? Eu ia ler agora, mas senão os vídeos ficam muito compridos. E vou tentar aqui escrever algumas coisas para me nortear, para que a gente possa abordar a questão da ética. Vamos fazer 3 vídeos, talvez de 8 minutos. Né? Tô testando para ver se isso vai funcionar. Né? Pois bem, a gente vai abordar e vamos abordar do ponto de vista filosófico. Então, assim, entender o que é ética para a gente partir para as questões sociais, né? Porque é necessário, nesse momento, nós nos questionarmos. E filosofar é questionar-se. Então, você deve estar se questionando o que faria no lugar daquela jornalista, né? E esse é o objetivo. No caso, a gente tem que questionar o que é certo, o que é errado no exercício de viver. Deve-se aceitar a realidade como ela se apresenta ou não. Qual a filosofia que eu adoto para atingir meus fins? Os fins justificam os meios? Porque do ponto de vista político, por exemplo, a gente considera que a política ela é amoral. Ela não é imoral, ela é amoral, porque os fins vão justificar os meios. Mas e nós, né? Como devo usar meu livre-arbítrio para ser um cidadão na profundidade do conceito? Roubar é um problema ético ou é um problema moral? Moral vem de moros, que são costumes. E ética vem de ethos, que é modo de ser. A filosofia é a prática do questionamento. Portanto, a ética é o princípio norteador do comportamento. Nada mais acertado do que nos questionarmos sobre os princípios que norteiam e nortearam nossa vida. Acho que o tempo todo a gente fica fazendo esse tipo de pergunta, né?
Pode-se conceituar ética, e aqui eu peguei um fragmento de um livro que eu acho muito interessante, que o autor diz assim: a ética é o estudo dos juízos de apreciação que se refere à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem, referente à conduta humana. Pode-se conceituar ética como estudo do juízo de apreciação que se refere à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja do modo absoluto. Bem, a ética encara a virtude como prática do bem, e esta como a promotora da felicidade dos seres, quer individualmente ou coletivamente, onde são avaliados desempenhos humanos em relação às normas comportamentais pertinentes. Então, pescando o que é ética, esse caminho da virtude, ele é sempre possível. Enquanto o homem existir, tem ele a possibilidade de modificar a sua conduta. E do ponto de vista cristão, é disso que a gente fala, de mudança de conduta, e imprimir direção diferente às suas ações. E todos os homens orientam-se na vida por um critério valorativo, conferindo assim um sentido pessoal em suas vidas. É sempre suscetível de aferição ou apreço conferido a cada valor num momento determinado de toda a história individual ou coletiva. O apreciar individual propicia nortear adequadamente a procura da felicidade própria, que não será integral se não se harmonizar com a de todos os homens. Isso é, a prática do bem é a felicidade e como ela deve ser praticada como ideal e como ato consciente. Com a globalização, e a gente vai falar um pouco disso, a responsabilidade ética está cada vez mais sendo discutida porque a sociedade está exigindo mais transparência e mais respeito. Vivemos num mundo de muitas diversidades e principalmente desigualdades sociais, culturais, econômicas, criando-se uma indignação do comportamento humano, pois o capitalismo, aí a gente pode chamar de capitalismo selvagem, no caso aqui onde tudo está à venda, inclusive as pessoas, faz com que as pessoas tornem-se individualistas. Elas não pensam no bem-estar alheio, elas pensam somente nela. E ser ético, hoje, cabe a cada um assumir seu papel de cidadão, tanto para chegar ao objetivo final, que é o convívio harmônico entre os povos, como para você conviver bem consigo. E aí isso diz muito respeito ao viver cristão. É uma frase que eu também pincei aqui, que ela é muito interessante. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. E vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será o seu destino. Bem, meus amados, essa é a ideia, assim, rasa, para a gente entender o que é ética. E o fato de ser rasa não quer dizer que a gente não está abordando o tema na profundidade, porque eu entendo, e é um conceito filosófico, que muitas das vezes a profundidade está na superfície. O óbvio precisa ser dito. E é esse que é o composto. Como a gente lida com isso. Como é esse grupo de coisas que norteiam o nosso pensamento. É ético, lá numa aldeia da África, que as meninas cheguem numa certa idade, elas cortem o clitóris da menina a fim de que ela não tenha prazer na vida. Isso para eles é considerado normal, é ético, faz parte daquilo que é costume daquela tribo. Mas e para nós? Portanto, então, o que é ético para um lado pode não ser por outro. Daí a importância de a gente estudar a ética cristã, porque essa sim é universal, essa é absoluta, não tem espaço para relativizar nada. Tá bom? A paz do Senhor, nos vemos no próximo vídeo, tá? Que a ideia é que não fique muito extenso. Deus te abençoe e te guarde.